Continuando nossas aulas sobre divisão celular, hoje nós vamos falar sobre meiose. A meiose, ela é uma divisão aí exclusiva de células diploides, tá? E nós vamos entender daqui a pouco por quê, células diploides. As células que entram em meiose, elas vão sofrer duas divisões consecutivas e, por conta disso, o material genético vai ser reduzido à metade. Isso porque, né, a duplicação vai acontecer apenas uma vez e ao sofrer duas divisões consecutivas, diferente da mitose, em que ocorre apenas uma divisão, a célula vai então reduzir o seu material genético à metade. Então nós temos aqui uma célula com dois pares de homólogos. Vamos lembrar, os cromossomos homólogos, eles contêm os mesmos genes, tá? Então, aqui no nosso exemplo, o azul é homólogo do verdinho e o laranja é homólogo do cromossomo aqui, lilás. Então, essa célula tem dois pares de cromossomos homólogos, ou seja, ela tem 4 cromossomos simples e ao final da meiose, desculpe, cada célula originada vai ter apenas aqui, 2 cromossomos simples, ou seja, metade do cromossomo inicial. Por isso, essa divisão é chamada de meiose, porque ela reduz aí, ela parte de uma célula que é diploide e reduz essa ploidia ao meio, né? Formando aí células que são haploides, tá? Na espécie humana, a meiose é encontrada, por exemplo, nos processos de formação de gametas, tá? Óvulos e espermatozoides. Então, a meiose, ela é dividida em duas fases, tá? A meiose 1 e a meiose 2, e cada uma dessas fases são subdivididas também em 4 fases. A prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1, e o mesmo aqui para a divisão meiótica 2, tá? Vamos então agora passar aí ao detalhe de cada uma dessas fases. Então, a primeira fase, a prófase 1, ela é dividida em 5 subfases: a fase de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diescinese. Durante a prófase 1, né, durante essas fases aqui, que a célula vai duplicar o seu material genético. Então, antes, né, a célula tinha material cromossomo simples, então ela vai duplicar aqui o material genético, formando os cromossomos duplos. E durante essa fase também, aqui, na fase de paquíteno, esses cromossomos duplos, né, vão se emparelhar aos seus cromossomos homólogos. Então, eles vão se aproximar tanto, né, que pode ocorrer aqui na fase do paquíteno a formação dessa estrutura aqui, que é chamada de quiasma, que é nada mais, nada menos do que a junção aí dos braços de 2 cromossomos homólogos, tá? Esse quiasma só é formado aí com a aproximação dos cromossomos homólogos, tá? Entre cromossomos homólogos. Quando esse quiasma é formado, esse quiasma é formado devido à aproximação, mas já na fase aí de diplóteno e diescinese, esses cromossomos vão se afastar um pouquinho. Quando eles se afastam, pode ocorrer a ruptura desses braços e imediatamente enzimas vão atuar aí para recompor o braço dos cromossomos, né, as cromátides, e pode acontecer de um braço de um cromossomo, por exemplo, do cromossomo azul, um trecho desse braço ser ligado a outro braço, e ao braço do cromossomo verde. Essa troca aí de material genético entre os cromossomos homólogos, nós chamamos de crossing over ou permutação, e é ela responsável aí por gerar a variabilidade genética, tá? Passando então para a segunda fase, a metáfase 1, nós temos os cromossomos homólogos emparelhados no centro da célula, na região equatorial das células. Aqui nós já vemos os cromossomos, né, que sofreram aí a permutação, tá? E nós já temos aqui o
par de centríolos que foi duplicado também durante a prófase 1 nos polos opostos da célula, com as fibras do fuso ligadas aí uma a cada cromossomo homólogo, tá? Seguindo aqui, vamos lembrar que aqui na prófase, como na meiose, como na mitose, ocorre também o desaparecimento da carioteca e o desaparecimento do núcleo devido aí à condensação do material genético, tá? Então, passando aqui para a terceira fase, a anáfase 1, o que nós temos? Um encurtamento da fibra do fuso, né, devido à degradação da proteína tubulina que forma esses microtúbulos aqui na base dos centríolos, e eu vou ter então a separação aqui dos cromossomos homólogos, sendo que cada cromossomo ainda é duplo. Na quarta e última fase da prófase 1, a telófase 1, nós vamos ter então aí a citocinese, né, que é esse estrangulamento aqui da célula, a citocinese, e novamente a reconstituição da carioteca e do núcleo, e a separação aqui, ó, sendo que cada célula vai ter aí um cromossomo duplo do par de homólogos, tá? Então, nós temos aqui nessa separação, ó, o cromossomo laranja com o cromossomo azul vai ficar isolado em um lado, e o cromossomo lilás com o cromossomo verde ficarão isolados do outro lado. A citocinese aqui acontece e rapidamente essa célula já entra em processo de metáfase de meiose 2, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, com a célula que ficou com o cromossomo laranja, mas vocês imaginem o processo da meiose 2 acontecendo com as duas novas células geradas, tá? Então, na prófase 2, o que eu tenho? Eu tenho os cromossomos, o desaparecimento do núcleo, o desaparecimento da carioteca e, novamente, a duplicação dos centríolos, tá? Os cromossomos estão aqui mais condensados, e aí eles já estão prontos então para passarem para a metáfase 2. Na metáfase 2, cada cromossomo vai permanecer aqui no centro da célula, os centríolos em lados opostos vão lançar então as fibras do fuso, sendo que cada fibra do fuso aqui agora vai se ligar a uma cromátide, tá? A uma das moléculas que formam o cromossomo duplo. Passando então para a terceira fase da meiose 2, a anáfase 2, vai ocorrer então um encurtamento das fibras do fuso, e esse encurtamento vai provocar agora na anáfase a separação das cromátides irmãs, né? Na anáfase 1 eu separei cromossomos homólogos, e aqui na anáfase 2 eu vou separar cromátides irmãs, gerando então cromossomos simples, cada um contendo uma molécula de DNA. Já que na última fase, na telófase 2, nós vamos observar novamente o fenômeno da citocinese, que é a separação aqui do citoplasma. O DNA, né, cada cromossomo, que agora é simples, vai iniciar o processo de descondensação, né, caminhando aí para a forma de cromatina. Vai ocorrer então a formação dos novos nucleolos e das novas cariotecas, sendo que em cada célula eu vou ficar também com um par de centríolos. Nas células então que foram formadas, né, no final da meiose, eu vou ter a formação então de 4 células, né? Uma célula com um cromossomo simples laranja e um cromossomo azul que foi recombinado, uma célula com outro cromossomo laranja e o cromossomo azul que não sofreu recombinação, uma célula com o cromossomo lilás e o cromossomo verde que sofreu recombinação, e uma célula com o cromossomo lilás e o cromossomo verde que não sofreu recombinação. Então, ao final da meiose, eu tenho 4 células, né,
Lembre-se, na mitose eu tenho a formação de 2 células apenas. Na meiose eu tenho a formação de 4 células que não são idênticas entre si necessariamente, né, devido principalmente aí ao fenômeno da permutação, que gera uma variabilidade genética entre as células, e essas células contêm a metade dos cromossomos do material genético que a célula mãe, né, que foi a célula original. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima aula. Bons estudos!